Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O nosso tema hoje é Olhe para o outro com o olhar de Jesus. Por que esse tema? Porque é recorrente na nossa vida decisões a serem tomadas, né? E tem aquelas que são mais difíceis, que nos tocam mais, que nos deixam mais em dúvidas. Se a gente toma partido de um lado tem um preço, se a gente tomar partido de outro lado tem outro preço. E é a hora do nosso testemunho, né? É aquela hora que a gente olha para trás, procura medir tudo aquilo que a gente aprendeu, daquilo que Jesus nos ensinou, e aí a gente vai provar para nós mesmos o quanto a gente consegue exercitar dessas virtudes todas, né? E o quanto a gente ainda tem de personalismo, né? De fazer apenas a vontade da gente naquela decisão que a gente vai tomar. Então, para que nós possamos nos manter dispostos na tarefa que nos cabe nesse mundo e nos inspirar naquele que é a luz das nossas vidas, a luz de todos os tempos, o nosso Mestre Jesus, o nosso estudo de hoje vai se voltar para os inesquecíveis tempos apostólicos. Eu peço que vocês façam um esforço, porque nós estávamos lá, a gente não lembra, mas vamos tentar fazer um esforço para procurar aquele ambiente, para sentir aquelas sensações. Nós sabemos pela obra Boa Nova do Espírito de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, que depois da crucificação de Jesus, na época da Ascensão, 500 seguidores da Galileia se reuniram e receberam a missão de divulgar os ensinamentos de Jesus. Nós sabemos também que alguns desses seguidores, eles fundaram os primeiros núcleos cristãos, e que a primeira dessas comunidades do cristianismo primitivo ficou conhecida como Casa do Caminho. Eu estou entrando nessa questão porque nessa nossa lembrança dos tempos apostólicos, eu vou aqui trazer hoje duas passagens que nos vão remeter a esse tema do estudo do olhar de Jesus. A Casa do Caminho, só para a gente ter uma ideia, ela foi fundada depois dos anos 30, né? Depois da crucificação de Jesus, por volta dos anos 30, por Simão Pedro e Tiago Menor, apóstolos de Jesus. Era um local situado no caminho, à margem do caminho de saída de Jerusalém. E o que eles faziam lá? Prestavam socorro a toda espécie de necessitados, né? Enfermos, deficientes físicos e mentais, viúvas abandonadas, soldados inválidos, obsidiados, pessoas falidas, órfãos, famintos, esse tipo de socorro que eles prestavam. E, infelizmente, a Casa do Caminho teria durado pouco tempo, possivelmente menos de 10 anos, porque assim já havia uma perseguição aos cristãos, mas chegou no momento que a perseguição aos cristãos foi oficializada pelos romanos. Então aí a Casa do Caminho não resistiu. E nos narra Emmanuel no livro Paulo Estevão, também ditado a Chico Xavier, que nos primeiros anos a Casa do Caminho sofreu perseguições majoritariamente de um grande fariseu, um rabino conhecido na época, chamado Saulo, que havia nascido em Tarso, mas que passou a trabalhar em Jerusalém, já galgando ali algumas posições de influência no Sinédrio, que era o maior tribunal daquele povo. E as perseguições de Saulo foram tão ferrenhas que elas culminaram inclusive com a morte de Estevão, que dá nome ao livro, que foi o primeiro grande divulgador do cristianismo. Passado poucos anos dessas perseguições de Saulo, a Casa do Caminho foi visitada por um peregrino que vinha marcado pelo sol inclemente do deserto
e que bate a porta pedindo para falar com o condutor daquele trabalho na casa do caminho, que era Simão Pedro. E quando esse peregrino se apresenta como Saulo de Tarso, o auxiliar que foi atender a porta tomou um susto. Por quê? Ele não sabia de fato qual era a condição de Saulo naquele momento, né? Saulo tinha sido um perseguidor do cristianismo nascente, ele estava sumido há 3 anos, né? Haviam boatos na região de que ele havia enlouquecido no deserto, porque ele estava fazendo uma viagem para Damasco em busca de Ananias, e nessa viagem os boatos diziam que ele tinha enlouquecido, ele estava sumido até então. E nós sabemos, na verdade, que a caminho de Damasco, Saulo encontrou o Espírito, Jesus em espírito, e ali ele se converteu, caiu do cavalo, ficou cego, e Jesus então teria aparecido e ele teria se convertido. Mas até então, a intenção de Saulo era achar Ananias, por isso que ele estava indo para Damasco. Ananias também era um discípulo de Jesus e Saulo queria condená-lo à morte. Por quê? Porque Ananias havia convertido a noiva de Paulo, Abigail, ao cristianismo. E Paulo não conseguia aceitar. Então ele concentrava em Ananias todas as suas frustrações, porque ele acabou perdendo a sua amada, né? Ela acabou morrendo depois. E ele concentrou em Ananias todas as suas frustrações, o ódio a Jesus, o ódio ao Evangelho. Então, vocês imaginem o que pensou naquele momento o auxiliar da casa do caminho, que foi abrir a porta para Saulo, né? Ele ficou pensando, será que ele surgiu novamente para uma carga de perseguições? Ou seriam verdadeiros os boatos de que ele tinha se reformado? Então ele pediu um tempo, né, e entrou para falar com Simão Pedro. E Simão Pedro, consciente das suas responsabilidades com todos aqueles sofredores, também não podia colocar todo mundo em risco, ele preferiu agir com uma certa prudência e não deliberar sozinho. Então, o que ele fez? À noite, todo o grupo de apóstolos, os trabalhadores da casa costumavam se reunir. Então, ele pediu para o auxiliar dizer a Saulo que retornasse no outro dia. Então, Saulo, que não tinha esperanças de encontrar acolhida em outro lugar, senão na casa do caminho, ele saiu dali, quem sabe, em busca de uma outra hospedagem, mas assim, sentindo um espinho no coração. Porque aqueles que eram amigos dele o escorraçaram, porque ele era um defensor, ele era contra o cristianismo. Então, aqueles amigos, a partir do momento que ele se converteu, se perderam. E os cristãos não confiavam nele o suficiente, porque ele tinha sido um grande perseguidor, torturador, matador de cristãos. Então, ele estava, naquele momento, sozinho. E, à noite, então, se reuniram os apóstolos da Casa do Caminho para decidirem como proceder com Saulo. E ali se estabeleceram 2 lados, 2 partidos. Um deles capitaneado por Tiago, que achava mais prudente não receber Saulo, tá? Em defesa de Tiago, inclusive, Nicolau, ele chegou a mencionar a passagem das Escrituras do lobo que se infiltra no redil disfarçado de ovelha. Mas também havia um outro lado, mais compassivo, mais tendente ao acolhimento, que era capitaneado por Barnabé e por Simão Pedro. Pedro, que era a grande referência que Jesus havia deixado para nortear as ações do colégio apostólico. E quando Pedro percebeu que o lado que se negava a acolher Saulo estava ganhando força, ele intervém. Ele, que já era um coração mais humanizado, inclusive pelas dores que ele convivia ali naquele espaço diariamente, e já era marcado pelas próprias quedas. Nós vamos falar aqui daqui a pouquinho da negação de Jesus, o quanto isso impactou ele próprio, né?
E ele refletiu, então, sobre o exemplo cristão de indulgência, de perdão, de caridade a toda prova e questionou os demais, né? Ele disse, ainda que Saulo planejasse outras armadilhas, ainda que ele estivesse movido pela má-fé, não seria ele ainda mais necessitado do nosso auxílio, do nosso acolhimento? Se nós estamos numa missão de paz e amor com Cristo e descobrirmos o lobo disfarçado de ovelha, o que nós devemos fazer? Matar o lobo? Será que seria isso que Jesus esperaria de nós? Não seria mais conveniente a gente tentar domesticar o lobo? E com essas palavras, com essa argumentação, ele conseguiu ganhar aqueles corações. E na manhã seguinte, Barnabé saiu da casa do caminho em busca de Saulo, aí então, né? E justamente Barnabé, que mais à frente, ele será o grande amigo de Saulo e o companheiro de viagem em toda a tarefa que ele veio a executar de expansão do Evangelho. E tudo isso aconteceu graças ao olhar amoroso de Simão Pedro naquele momento. Só que nem sempre foi assim. Esse olhar lúcido de Simão Pedro, ele foi conquistado a duras penas. Foi preciso uma jornada de amadurecimento, de iluminação, para que ele viesse a ter esse olhar que não se detém na sombra de quem está caído. Isso, de certo modo, começou na última ceia, quando todos os apóstolos estavam reunidos com o Mestre. Foi um momento sublime de consolação, de promessas, em que Jesus alertava e preparava os discípulos para os grandes desafios que estavam por vir a partir daquele momento. Então ele fala lá em João, Jesus fala lá em João no capítulo 14, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei, eu enviarei outro Consolador que tudo explicará e relembrará a vocês tudo o que eu disse, que hoje nós entendemos como sendo o Espiritismo. E nesta mesma reunião, mais para o final, Jesus fala, está em João 13, eu vou para um lugar em que não poderão me acompanhar por hora. E ao falar isso, essa passagem também é narrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, Simão Pedro, que entre os apóstolos era aquele que tinha convivido mais estreitamente com Jesus, Jesus morava na casa dele, pescava com ele, saía para pregar com ele, né? Justamente ele quis afirmar sua devoção para Jesus, né? Então ele perguntou, mas como assim? Como que o Senhor vai para um lugar que nós não podemos acompanhar? Eu daria a minha vida pelo Senhor, né? Eu iria aonde o Senhor for. Por acaso eu não tenho demonstrado o meu devotamento? O Senhor duvida da minha coragem? Então Jesus, que conhecia muito bem aquele coração e conhece muito bem o coração de todos nós, ele explica, embora naquele momento Pedro ainda não pudesse compreender. Pedro ainda não tem a fortaleza necessária, porque o testemunho é de muita abnegação e muito sacrifício. E acrescenta, a tua própria inquietação já demonstra que você precisa de novas lições e de novos aprendizados. E te afirmo, Pedro, esta noite não cantará o galo sem que tenha me negado 3 vezes. Então vocês imaginem o choque que foi para Pedro ouvir isso, né? Porque tudo parecia caminhar muito bem. Na sexta-feira, alguns dias antes, a entrada de Jesus em Jerusalém tinha sido um sucesso triunfal, né? Os discípulos esperavam os melhores resultados. O povo estava com eles, Cristo havia demonstrado um poder divino que nunca ninguém tinha visto, que nunca ninguém tinha ouvido falar. Ele era o Messias esperado, as pessoas reconheciam isso. Então estava tudo bem.
E de repente, Pedro, ouvindo aquilo, ele se sente ferido no coração, não esperava. E Jesus então conclui de maneira profética: é que ainda hoje, Pedro, aprenderás que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E o desfecho nós conhecemos, né? Alguns momentos depois daquela reunião, eles se dirigem para o Jardim das Oliveiras, Judas chega com a guarda do templo, Jesus é preso, os apóstolos fogem com medo das consequências de serem associados a Jesus. Pedro e João tentam acompanhar à distância o que aconteceria com o mestre. Quando Jesus é colocado na cela, no pátio da casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, nesse período, Pedro é reconhecido como apóstolo de Jesus por 3 vezes. Nas 3 vezes ele nega ser um deles, e alguns instantes depois, os galos de Jerusalém cantam, anunciando o amanhecer. E aí então tem início todo aquele processo que culminaria na crucificação de Jesus. E no momento que os galos cantam, conta-nos Humberto de Campos, que Simão olha para a cela de Jesus e o olhar dele e o olhar de Jesus se cruzam. E Pedro esperava um olhar de condenação. No entanto, Jesus tinha um olhar absolutamente sereno e doce. Um olhar que nada exige, mas espera. Um olhar que não condena, mas que retifica. Um olhar que ama, mas que convida à renovação. Um olhar que consola, mas que desperta para a verdade. Esse é o olhar de Cristo sobre nós. Um olhar que é um misto de profundeza com acolhimento, que escancara o nosso mundo íntimo e as nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo é um bálsamo para as nossas dores. E sob esse olhar de Jesus é que Pedro começou a construir também o olhar amoroso que um dia ele viria a ter quando analisou a situação de Saulo, propondo acolhê-lo. É sob o olhar de Jesus que aos poucos nós vamos descobrindo como temos olhado a vida. É sob o olhar de Jesus que aos poucos nós vamos aperfeiçoando a nossa maneira de olhar o outro. Por isso Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Então ele está nos falando aqui do olhar espiritual, que diz respeito à nossa compreensão da vida, a leitura que nós fazemos de cada uma das nossas experiências. E a pergunta que nós devemos fazer é: o quanto das nossas dores, o quanto dos problemas do mundo não surge a partir do olhar enviesado que nós temos para as nossas experiências, tão hábeis que nós somos em identificar argueiros e sombras nos outros e tão pouco capazes de encontrar traços de luz. Quem de nós aqui veria Saulo, um religioso fanático, um perseguidor, um torturador, como um divulgador da mensagem cristã? Foi o maior na história da humanidade. Jesus viu esse potencial. E se hoje nós estamos aqui, foi porque Saulo fez o cristianismo se expandir e fincar raízes em todo o mundo. Então esse é o olhar que nos compete ter. Esse é o resultado que o olhar de Jesus produz em nós quando nós nos colocamos sob ele. Dia a dia, pela oração, pelo estudo do Evangelho e, sobretudo, pela devida aplicação dos seus ensinamentos. Quando nós agimos assim, nós começamos a perceber
que a criatura humana é mais frágil do que perversa. E então nós somos impelidos a mudar. Nós não conseguimos mais olhar para os outros com aquela dureza dos outros tempos, com a postura de intransigência e de condenação que nos era característica no passado, com a indiferença de outrora, porque nós também passamos a ser tocados pelo olhar de Jesus. Então, que o olhar de Jesus possa nos dar, enfim, olhos de ver, para que de fato nós possamos colaborar com Ele na construção de um mundo melhor, mais luminoso, a começar de nós. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigada e vamos para a segunda parte. Vou ser muito rápido aqui, gente. O tema da Neia, assim, particularmente a mim, é um tema que fascina demais. Toda vez que eu falar de Jesus, que eu leio uma parte do Evangelho, eu sempre vejo alguma coisa nova. Sempre tem alguma coisa de novo que chama a atenção. Filmes de Jesus, então, já assisti infinitas vezes. E vira e mexe, eu gosto de assistir e assisto. Mas a minha proposta é a gente fazer uma reflexão em cima do tema que a Neia trouxe. Ela nos trouxe lá que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Acompanharam Jesus aí por mais de 3 anos, viram de tudo que ele era capaz. E na hora que foram capturar Jesus no Monte das Oliveiras, todos os apóstolos fugiram, todos ficaram com medo. E depois ele ainda fala, né, depois da ressurreição de Jesus, que ele encontra Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, mestre, o senhor sabe que sim. Então, cuide do meu rebanho, das ovelhas. Pedro, você me ama? 3 vezes. Na terceira, o senhor sabe de tudo, o senhor sabe muito bem que eu te amo, tal. Como se ele tivesse, entre aspas, vamos dizer, pagando a negar as 3 vezes que ele negou Jesus, né? Então, uma passagem muito interessante. E uma outra coisa, assim, isso que eu quero que a gente reflita, que eu procuro refletir sempre. Naquela época, a Neia falou muito bem da perseguição de Saulo de Tarso. Ele era implacável com os cristãos, até ele passar por uma experiência, e que Jesus ainda fala, que ele falou para o Ananias lá, né? Que ele teria muito a sofrer em nome dele, mas ele fez um trabalho magnífico. O cristianismo é hoje em função de Paulo, né? Muito em função dele, que viajou por toda aquela região ensinando, né? E passando os ensinamentos de Jesus. Mas olha só, naquela época, e bem para frente, até uns 300 e tantos anos, quanto que o cristão não sofreu. Quanto que era perigoso falar na palavra de Jesus, falar em Jesus, falar que Jesus havia sido ressuscitado. Quantos não morreram e não foram martirizados nas arenas de Roma em função disso? Muitos. Mas apesar disso tudo, o cristianismo é hoje aquilo que a gente vê. Muito grande, cresceu, se fortificou. Mas a reflexão é hoje. Será que hoje, muitos de nós, né, a gente até pensa em Jesus, procura seguir os ensinamentos dele, que não é fácil, mas a gente procura seguir. Mas em contrapartida tem muitos que talvez até tenham vergonha de falar que são cristãos, ou não vão numa missa, num centro, numa igreja evangélica que seja, não vai buscar Jesus, não vai buscar os ensinamentos de Jesus, ficam só presos aos, vamos dizer assim, ao que o mundo oferece, né? E qual é o risco de ser cristão hoje? Nenhum, absolutamente nenhum. Você é cristão, não tem ninguém te perseguindo para te matar, para te crucificar, para te colocar fogo, né? Em Roma, que aconteceu muito isso. Então, assim, é muito tranquilo. E a gente vê numa passagem do Eurípides Barçanufo, que num desdobramento ele encontrou Jesus e Jesus estava chorando, e ele perguntou se ele chorava pelos descrentes do mundo. Não, não choro pelos descrentes do mundo. A esse nós devemos amor. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Então, assim, a gente às vezes pega, né, hoje numa situação muito complicada, né, muitos problemas que a gente acaba passando, a vida da gente nos traz problemas, mas é bom a gente sempre ter Jesus no coração. Ele sempre dá alívio ao nosso coração, sempre tem, né, no Evangelho uma palavra que nos auxilia a enfrentar toda e qualquer dificuldade que a gente tem. E o importante de tudo, hoje nós somos livres para ser cristão, para falar em nome de Jesus, para falar sobre Jesus e para seguir Jesus também. Então, era a reflexão que eu queria deixar para a gente, né, fazer. E resta isso aí, gente, agradecer a presença de todos, apesar da chuva muito forte e difícil, né? Agradecer por vocês terem vindo. E vamos em paz, né? Com Jesus no coração sempre. Tá bom? Obrigado.
Amém.